Nossa missão é entregar produtos de alta qualidade, tecnologia, segurança e desempenho para o mercado de refrigeração. E tudo isso para estarmos juntos de vocês. Mas nossa caminhada começou muito antes, há mais de 60 anos, com a fundação do Grupo Benassi. Com a nossa paixão por inovação e garantia de qualidade, não paramos de crescer e assim surgiu a Pescan. A linha Air Repair da Pescan é 100% brasileira e desenvolvida para atender todas as necessidades e exigências de quem mais nos importa, você, refrigerista. Atendendo a todos os setores, automotivo, comercial, residencial, industrial e câmaras frias, as soluções da linha Air Repair trazem, com um excelente custo-benefício, o mais alto desempenho e eficiência para toda a manutenção. E hoje trazemos nosso mais novo lançamento para esta linha de produtos: o óleo lubrificante PAG para compressores de ar-condicionado e refrigeração. Conheça mais e confira as soluções que rentabilizam. Pescan, a empresa parceira de todo refrigerista. Fala, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, o meu, o seu, o nosso SamaCast. E hoje vamos falar muito sobre a parte da carreira profissional. Estamos com várias pessoas, vários mestres aqui, falando sobre carreira profissional, como é que você cresce na profissão. É fácil? É difícil? Tem pedra no caminho? Sim ou não? Gente, então nós temos que ter a parte de resiliência. Esse compilado vai mostrar para vocês que você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo, nós somos pessoas igual a vocês. Esse pessoal não é extraterrestre. Esse pessoal chegou aqui igual a você. Nasceu, cresceu, foi batalhando, foi estudando, teve muita dificuldade e realmente venceu na vida. Fácil? Claro que não. Não é assim mesmo, Flávio? É isso mesmo, Adriano. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Eles vieram desse compilado trazendo o quê? Alguns conselhos, porque como o Adriano mesmo disse agora, eles vieram batalhando, estudando gradativamente e agora estão facilitando. É um pequeno atalho para vocês aí de repente, um conselho profissional, um segmento onde você pode buscar, que está em falta ali, né? Que a demanda está sendo alta. Então, assim, dentre eles aqui eu pude observar o Adriano Maresia. Cara, o Adriano Maresia é um fera demais. Parceiro, e veio, né, cara? Veio lá de baixo, né? Veio trabalhando, caminhando, muita dificuldade. E olha a oportunidade que ele enxergou hoje, né, Adriano? A parte de adegas. Hoje em dia, fala para nós aí, qualquer esquina você vê uma adega, só que também tem aquelas adegas gigantes. Que é de vinhos mesmo, específicas, né? Que tem uma temperatura diferenciada, lembra que ele comentou? Com certeza, com certeza. Tem uma forma de armazenamento diferenciado, então assim, cada qual ali no seu quadrado, literalmente, né? Mas nisso tudo, Flávio, é legal só, voltando pro pessoal, você que não assistiu a nossa retrospectiva, ela foi imperdível, hein? Meu, foi a primeira do ano, né? Quanta coisa bacana nós falamos nessa nós pudemos rever, né? Nessa retrospectiva. Foi incrível, né, Adriano? Pelo amor de Deus. Então cara, você que não assistiu, clica lá que dá pra assistir ainda, não é, Flávio? Tá salvo ainda, lá, não tá? Dá pra assistir. Dá pra assistir. Dá pra Gente, assistir. então o que acontece? O mundo, olha bem, o mundo tem 3 vertentes que eu acredito que não dá pra viver mais sem, gente. Eu sempre falo isso, se torna repetitivo, mas só pra você lembrar. Primeiro é a parte de eletricidade. Eu não vejo o mundo sem elétrica. Dá pra imaginar, Flávio? Capaz, não Difícil, dá né? Nenhum segmento. Engraçado que é algo que você tá aqui, né? E a gente só percebe a importância quando falta. Né? Quando falta, né? Não dá Segundo, gente, a parte de comunicação, internet. Você conseguiu se imaginar você ficar sem celular, sem internet, sem as redes sociais, né? A nuvem, né? Os seus arquivos, né? O banco. Pegar a fila de banco de novo. Cara,
Não dá, gente. Ó, eu ia entrar num outro âmbito agora, eu ia começar a viajar na maionese aqui já, mas peraí. E, pessoal, o terceiro que eu vejo, gente, é refrigeração e climatização. Como que eu vou ficar sem armazenar produto? Você que está em casa, ó, passamos aqui o Natal e o Ano Novo, tenho certeza que na sua casa sobrou as coisas do Ano Novo ainda. E onde eu armazeno isso? Por que sobrou? Ah, comprei um pouquinho a mais, já que sobrou, eu vou deixar onde? No refrigerador, no freezer. Né? Então, o que acontece? A gente depende dessas 3 vertentes diretas, fora as outras que existem, claro, né? Mas existe uma pesquisa, não sei se você sabe, Flávio, falaram o seguinte, se o mundo acabar a energia elétrica, o mundo entra em caos em 40 dias. Colapso total. Colapso total. Total, não tenha dúvida. Porque você não tem dinheiro vivo. A empresa, o supermercado não consegue te cobrar pela mercadoria que você vai pegar. Porque também eles precisam do quê? De dinheiro, eles precisam entregar mercadoria, não tem como acessar a conta, não tem como acessar nada. É que ele começa a virar aquele caos, vira... GPS. Você se perde, avião não voa. Você sabia que cada vez que você acessa o aplicativo do seu banco pelo seu celular, aciona pelo menos 4 satélites? Você sabia disso? Pelo menos 4 satélites. 4 satélites? Eles precisam saber onde você está. A triangulação, então? A triangulação. Precisam saber onde você está, se é você mesmo que está fazendo a transação. Enfim, é tudo junto e misturado. Eletricidade com internet, beleza. Comunicação, né? Mas a refrigeração, a climatização não anda junto, não anda? Vamos lá no CPD, lá nas grandes empresas, no Google, que armazena tudo ali. Aquela sala que estão ali as máquinas, tá refrigerada. A sala cofre, né? Uma sala cofre de refrigeração. Tá refrigerado. Climatizado. Então, se bugar ali, se superaquecer aquilo ali, cai do mesmo jeito. Cai do mesmo jeito. É uma engrenagem, né? Uma coisa ligada à outra. Gente, mas ele falou, que a gente tem a Fugalge, que é dos nossos patrocinadores, né? E a gente vê que, qual foi a preocupação da Fugalge? Eu tenho que automatizar meu processo de climatização, refrigeração, balcões frigoríficos e tudo mais. E ela foi muito além. Ela colocou tudo isso na rede. Então, por exemplo, o refrigerista consegue ver a câmara frigorífica do cliente dele, o cliente consegue ver a própria câmara frigorífica, o estado que ela está, o funcionamento, de onde ele estiver. E consegue viajar hoje em dia, coisa que o pessoal não viajava antes. Não, sem deixar alguma pessoa responsável. E muitas das vezes, a gente fala sempre que quem engorda o porco é o dono, né? Com certeza. Muitas vezes, por mais que o dono colocasse ali, que a empresa colocasse, não, a pessoa que tinha ali o contrato não saía totalmente, como é que se fala? Calma, tranquila, né? E o dono do empreendimento também não, né? E se parar, e se acontecer... Hoje não, né, Adriano? Na palma da mão, né? Na palma da mão. Você viu o ano passado, que nós tivemos aquele podcast com os professores? Foi imperdível. Você viu o professor Parravano falando nos bastidores? O que acontece? Ele estava com um controlador, e o controlador estava configurado em Fahrenheit. Foi. Aí acontece, estava todo mundo desesperado. Ele entrou pelo celular, acessou aquela câmera frigorífica, ele olhou e falou, o parâmetro tá errado, ele viu a letra F lá, né? Aí chegou, ligou lá pro cara, falou, não precisa ir lá não, espera que eu já acerto aqui. Ele do próprio celular já foi lá e mudou a unidade de medida de temperatura, para graus Celsius e voltou ao normal. Se fosse antigamente, o que ia acontecer? Ia deslocar o mecânico, carro, custo, para chegar lá, o cara olhar, grau Fahrenheit, o cara muda aquele parâmetro, só que gerou o quê? Todo um custo, que hoje em dia já ficou muito mais tranquilo. Com certeza. Por quê? O professor Fábio Parravano percebeu que a temperatura estava normal, o produto estava normal. Aí quando ele olhou no controlador, através do celular, ele falou, não, aqui é só mudar aqui. Mudou de grau Fahrenheit para grau Celsius, que é o nosso sistema métrico, e tudo voltou ao normal. E o cliente ficou tranquilo e calmo ali. Ele sabe que tem ali a confiança do profissional que está junto com ele ali no dia a dia, e ele sabe que ele tem um contrato, obviamente, que amarra ele em todas as suas atribuições, mas que ele consegue, de fato, entender ali como que funciona e todo o respaldo do equipamento na palma da mão. Isso também, quando nós tivemos aqui o Daniel Izigarri lá da Fugalge mesmo, que ele é representante da empresa, nos visitando, fez um podcast conosco, e ele falou sobre o Cidrad, né? Sim, Cidrad, isso mesmo. Que é um negócio incrível, uma tecnologia fora da realidade, uma coisa incrível. Então, nesse
compilado de hoje, do dia 9 Dicas de de carreira, janeiro, né? Dicas de carreira, onde você vai poder aí, de repente, se enxergar em alguma desses segmentos. E trouxemos o Adriano Maresias, Maresias, sensacional. falando sobre a parte de adega e tudo Isso. mais. Professor Neto. Incrível, diretamente de Caruaru, ele esteve conosco aqui. Sensacional, um cara incrível. Né? A Lívia também. Lívia Andrade. De Sumaré, Lívia Andrade de Sumaré. Ela e o marido dela. O Cristiano. Que é sensacional. Que família gigante, maravilhosa, né? Cara, e tivemos também lá o Marcos Eusébio da Bitzer. E o Marcelão, né? E o Marcelo da Bitzer. Marcelo, amigo, assim, é um carinho enorme. A reciprocidade, né? Tanto da gente com ele, tanto ele com a gente. Um aprendizado sensacional. Cara, e teve emoção com Fabrício Leonel, cara. Incrível. Cara, foi sensacional. Teve alguns trechos aí, quem pôde assistir aí dentro do compilado, da retrospectiva, na verdade, que nós fizemos. Foi sensacional. Mas esse de hoje tá imperdível. Você não pode perder. São momentos incríveis de aprendizado, que eu faço questão de rever, né, Adriano? A gente vai ter que rever, né? Ó, e esse compilado, gente, vai falar muito com você. E lembrando, temos pouquíssimas vagas para a semana que vem para os primeiros treinamentos de 2024, hein? O ano já começamos com o pé direito, e eu quero que você olhe e fale, rapaz, eu tô igual um deles aí, então eu preciso fazer esse treinamento para poder crescer profissionalmente, para mim poder alavancar minha carreira profissional, para mim poder mudar a minha carreira profissional. Então, assista, a gente volta daqui a pouco. A primeira venda, o cliente já está querendo fazer, você tem argumento, né? Não precisa ser charlatão, e falar assim, você é honesto, verdadeiro. Sim. Você conseguiu vender. Agora, nessa renovação de contrato, que muitas vezes surge dúvidas, né? Sim, sim. Assim, na verdade, tinha todo tipo de cliente, né? Tinha aquele que realmente não era o negócio dele, não era aquela publicidade, talvez não era o ideal para ele. Então, tinha que pensar numa outra estratégia. Né? Olha, esse aqui não funcionou, como a empresa que eu trabalhava tinha uma gama de produtos, então vamos partir para outro. A gente tem esse, a gente tem aquele. Então, eu acho que esse portfólio também é importante para você poder segurar o cliente. Né? Isso vale para o mercado de climatização também. Você não ser só especialista em uma coisa específica. Você tem que ter conhecimento um pouco amplo de tudo, né? Você vende, você instala, você faz manutenção, você dá uma assessoria, você faz projeto. Então, tudo isso é importante. E na época era assim também. Então, a gente tinha uma quantidade de produtos atrativos para poder fazer com que o cliente quisesse continuar. Se aquele não funcionasse, nós tínhamos outros. Né? E muitas vezes o mesmo cliente continuava com o mesmo produto e fazia até um upgrade, melhorava o plano ou o pacote que ele tinha. E assim a gente foi construindo e eu fui criando a minha trajetória aí nessa empresa de vendedora de telemarketing, aí passei para vendedora presencial, que eu comecei a visitar os clientes, né, pessoalmente. Então, a princípio eu trabalhei acho que 6 anos por telefone, então eu ligava para vender para os clientes, depois eu comecei a visitá-los e depois de um tempo eu passei para a área de treinamento também. Então, eu era ali uma multiplicadora, porque eles queriam pegar alguém da área comercial e fazer com que eu passasse o meu conhecimento para que as pessoas que entrassem também pudessem ter bons perfis de vendas, né? Bons desempenhos. Então, seria a técnica de venda que você ensinava o pessoal. Isso legal, mesmo. A gente tem essa técnica é super legal, pode ser aplicada em qualquer negócio, né? A gente chama de 7 passos da venda, que vem desde o planejamento. Depois vem a abordagem, você coletar dados com o seu cliente, conhecer um pouco mais dele, você apresentar o produto. Né? Então, tem os 7 passos que você tem que percorrer para você chegar no fechamento da sua venda com sucesso. Então, isso não é aplicado só no marketing, como eu vendi, no marketing digital ou no offline. Isso é aplicado em qualquer coisa. Né? Se hoje eu vou fazer uma venda de um ar-condicionado e uma venda casada aqui, né, conjunta, casada não pode, né, que é até ilegal fazer uma venda casada, mas uma venda conjunta. Se eu vou vender o ar-condicionado e também quero oferecer o meu serviço, eu preciso fazer um planejamento com o meu cliente, eu preciso entender qual é a dimensão do cômodo que ele quer instalar, eu preciso entender sobre a incidência do sol, quantidade de pessoas que vai estar lá para eu poder dimensionar aquela carga térmica. Eu preciso ver qual é o material que vai usar, fazer cálculo para ver quanto vai custar. Então, isso é um planejamento.
né? Certo. E eu preciso, junto desse planejamento, coletar essas informações com o cliente que eu vou atender. Então, eu estou automaticamente planejando, pegando informações e já apresentando o meu produto para ele. Então, eu vou apresentar uma solução, né? Eu não vou apresentar só uma venda normal. Eu quero que ele saiba que ali com a gente, ele vai ter uma solução completa. A gente vai instalar, se ele falar para mim, se eu orientá-lo, que ele tem que colocar uma carga térmica de 24.000 BTUs e ele quiser instalar uma carga de 9, nós obedecemos o cliente, porque nós trabalhamos para ele, né? Nós estamos ali em função do que ele precisa, mas a gente deixa a nossa observação do que é o nosso conhecimento e qual é a nossa parte de orientá-lo sobre aquilo. Quando você faz um serviço, né, e você tem que voltar para fazer o retrabalho, você tem um problema de cara já da descredibilidade do cliente contigo. Então, pô, ele veio aqui com papo bom, deu um preço legal, veio aqui e fez, deu 2 dias, a máquina está com o mesmo problema. Então, já tem a falta de credibilidade que aquilo gerou. Segundo ponto, você devia estar trabalhando para faturar, para estar ganhando dinheiro no outro cliente, você tá voltando para o mesmo cliente sem ganhar nada, porque você já ganhou. Então, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro, e ainda perdendo o crédito com aquele cliente, que a melhor propaganda que nós temos é o serviço bem feito, porque o melhor propagandista é o teu cliente. Né? Cada cliente bem feito que você atende, ele vai te trazer outros 10. E o inverso também é verdadeiro. O serviço mal feito te tira outros 10. Né? Então, assim, o profissional preparado, qualificado, né, com certeza ele tem chance de crescimento, né, e entregar algo muito melhor do que aquele que não se preparou, que é o aventureiro curioso. Né, que está lá só para dizer que está. A refrigeração ela não está presente somente no ar-condicionado, que aqui está mantendo um conforto, aqui tem o equipamento aqui instalado, mas, poxa, você tem aí a conservação de vacinas, De alimentos. alimentos importantes. Você tem pesquisas, né, cara? Que nem, por exemplo, Pesquisas. E eu participei com o que pessoal da salvam USP. vidas, né? Então, Eu participei com o pessoal da USP, que eles tinham lá freezers a menos 90 graus. Cara, o cara tinha uma pesquisa lá que era já de 5 anos. Aí o pessoal fala, mas eu falei, cara, não pode, tem que manter a menos 90 graus. Já faz 5 anos e o cara tem um período ali para continuar a menos 90 graus, né? Para ver comportamento e tudo mais. Imagina se aquilo quebra. vira um caos. Vira um caos, é 5 anos jogado fora, né? Entendeu? Com certeza. Então, o que a gente comentou. E muitas vezes, da climatização que eu vejo, que eu tenho a climatização também para processo, né? Então, eu vejo lá no hospital. Ah, professor, mas no hospital é 19 graus, né? A temperatura ideal para o ser humano está entre 23 e 27. Normalmente, 80% do ser humano gosta de 24 graus, que é o ponto de partida da engenharia, né? Para cálculo, né? Fala, não, cara, mas lá no hospital é 19 graus porque é uma climatização de processo. É para equipamento, não é para a pessoa que está sendo operada. As caras, não, então lá já é processo já, entendeu? Não é climatização do ser humano, né? Mas que nem aqui, a gente tá aqui no estúdio. Cara, se desligar o ar-condicionado aqui, que fica insuportável, a gente não consegue conversar, cara. Dá 40 minutos e já começa a ter que falar, vamos sair tomar água porque tá ficando feia a coisa. Principalmente né? agora, né? Você pega aí o efeito El Niño que tá vindo aí, então temperaturas que podem chegar a 40 graus. Hoje chega a 33, né? 33. Não, mas pode chegar até 40 graus. Então imagina só o... Pra você ter uma ideia, nós montamos, a nossa escola ampliou, né? Nosso negócio ampliou, graças a Deus. Nós montamos o refeitório. E o refeitório, onde era, tinha ar-condicionado. Aí acontece, no dia quente, a gente ligar o ar-condicionado, tá tranquilo. Nós ampliamos o refeitório, tá em outro local. Esse local não coloquei ar-condicionado ainda. Hoje tava muito ruim de almoçar. Saiu almoçar, cara, o pessoal tava comendo já, né? Com certeza. Já balançando a camisa. A climatização em tudo é importante, até mesmo no conforto. Né? Eu estudei arquitetura comercial na faculdade, era uma das matérias de empreendedorismo, e lá falava a importância do comércio, de você cuidar tanto da estética da loja, né? No caso, também o sonoro, e a importância de ter um bom ar-condicionado, climatizado, porque você, além de ter aumento da produtividade, né, dos funcionários, o cliente que entra numa loja, né, de roupa, por exemplo, ou qualquer segmento que seja bem climatizada, a possibilidade dele voltar é muito maior, porque ele se sentiu confortável. Você né? me lembrou, então... Fabrício, de um episódio que eu fui para Foz do Iguaçu e tinha uma loja que a minha esposa se apaixonou. Tinha roupas, né, acessórios e tudo mais, mas não dava pra ficar na loja, cara.
Muito quente, muito quente. Tinha ventilador, tinha tudo, né? Cara, mas era ruim de ficar, você ficava lá dentro, ficava suando, você começa a ficar desconfortável, né? Foi o que você falou, agora eu lembrei disso na hora. Então você deu sorte. Se tivesse ar-condicionado, ia acabar com seu cartão, E então, né? acabar com a dei sorte, é verdade. Viu? Você falou que gosta de tá bom, climatização, refrigeração, né? Daquela parte do ar-condicionado que passa fluido, você põe a mão e consegue desenrolar ali. E os ferramentais? O orçamento, é a mesma coisa? Como é que funciona isso? Professor, que assim, a questão quando a gente fala em precificação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu falo muito em questão de HH, a questão da estrutura de cada empresa. Às vezes o preço que eu cobro não vai ser o mesmo de uma empresa que tem um menor porte. Ou uma empresa que tem um porte muito maior que a minha. Então a gente tem que saber os nossos custos fixos, nossos custos variáveis, para a gente poder saber tabelar os nossos preços. Então assim, hoje eu tenho um custo de hora homem que eu cobro para poder suprir os meus custos e pagar toda a minha folha de pagamento e ainda ter o lucro. Se eu não fizer isso, não existe empresa que sustente sem faturamento. E faturamento não quer dizer lucro. Maravilha. Nossa, você tocou num ponto crucial, que o pessoal confunde, né, o faturamento com o lucro, né? Então eu falo, cara, às vezes o cara cobrou lá, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, 70%. Nossa, tá ganhando pra caramba. Eu falo, cuidado, tem 70%, você tem lá, né, taxas do cartão de crédito, você tem água, luz, desgaste de pneu, tem a pessoa que está trabalhando, tem o almoço, né? Caso for, tem hora extra. Se foi um pouquinho mais, tem hora extra e mais a janta. Aí acontece, no finalzinho vai sobrar o seu lucro. É isso mesmo? E aí a galera acha que, vamos imaginar, eu fiz 20 instalações de 500, o que vale? Eu sempre falei isso, o que vale mais a pena? Você fazer 20 instalações de 500 ou 10 de 1.000? Aonde você está ganhando mais dinheiro? Porque tempo é dinheiro. Se você está fazendo 10, você está ganhando tempo. Então, quando o custo que você tem todo, você tem que ter uma margem de lucro saudável para você colocar um dinheiro no bolso. Porque a gente não trabalha de graça. Sim. A gente ama trabalhar, mas a gente não pode trabalhar de graça. É uma troca, tem que ser uma troca. E eu vejo muitos amigos, muitos parceiros, sofrendo com a questão de não saber cobrar. E no Fala Refrigerista, nós trouxemos essa planilha do Rodrigo. O Rodrigo explanou muito bem. E acho que já tem quase 1.000 planilhas distribuídas no Fala Refrigerista em questão de precificação. E eu sempre bati nessa tecla muito de gestão. Saber trabalhar, saber cobrar e saber sobrar o dinheiro. Se a gente não sobrar dinheiro pra gente, galera, a gente tá no caminho errado. E eu até brinco, se você tá trabalhando na climatização e não tá sobrando dinheiro, procura outra profissão. Porque você tá trabalhando totalmente errado. Mas quando o cliente pede um absurdo, não é mais fácil deixar o cliente falar, ó, infelizmente isso eu não vou fazer, não vou poder te atender? Tem coisas que sim, é melhor. Tem coisas que a gente tem que demitir o cliente, né? Tem que demitir o cliente, Tem perfeito. coisas que é bem melhor. Eu e o Cris já, numa trajetória que a gente já percorreu, hoje a gente chegou na conclusão de que não são todos os clientes que a gente tem que atender. E isso é um erro também do pequeno empreendedor. A gente querer atender todo mundo. A gente não vai conseguir atender todo mundo e nem deve. Porque você tem que traçar o perfil de cliente que você quer atender e como você quer cativar esse cliente para você ter uma carteira. Então, nisso tudo, eu percebo que você tem que ter uma política Sim. para poder Sim. fazer isso, né? Sim, eu acho que um filtro, né, que a gente vai criando, um feeling que a gente vai adquirindo na hora da visita, na hora do contato telefônico, né, aquele cliente que começa a fazer algumas perguntas meio capciosas, que você sabe que já está querendo saber outras coisas, ou que de repente está chorando muito na negociação ali do seu valor, né, porque preço e valor são coisas diferentes. São diferentes, verdade, Né? Então, verdade. se ele está querendo desconto, ele está querendo negociar o preço, mas ele Ou está leiloando, desmerecendo o né? meu valor. Ou leiloando o serviço. Tipo É. assim, quanto você me faz? 700. Aí o cara Isso. faz 650. Então, faça com ele. Ele faz 650, na outra faz 600 e começa, né? É, eu já cheguei a ter esse nível de sinceridade educadamente com o meu cliente, de falar para ele, olha, se o senhor conseguiu esse valor, se essa pessoa vai atendê-lo como o senhor precisa, olha, fique à vontade. Seria um prazer para a nossa empresa atender o senhor, mas eu entendo a sua necessidade e o senhor pode fechar com ele. Porque eu acho assim, é a realidade da pessoa. E eu não posso ficar brigando com esse mercado. Não dá para ser assim, né? É, porque senão você que paga para trabalhar no final, né? Você precisa ter um fluido refrigerante. Olha, eu tenho até uma colinha aqui para você, hein? As características dos nossos fluidos refrigerantes, pessoal. Olha só. Olha o que o professor Adriano vai passar para você no dia a dia.
Isso é dado em aula. Isso aqui, pessoal, é um procedimento químico e físico. Quais são as propriedades dos nossos fluidos refrigerantes? Presta bem atenção nisso, pessoal. Por quê? É isso que um fluido de qualidade tem que ter. Liquefazer-se no condensador a temperatura ambiente a pressões moderadas. Evaporar-se acima da pressão atmosférica. Ter pequeno volume específico, pequeno volume em relação ao seu peso. Ter um elevado calor latente de vaporização. Calor latente, lembrando que é a mudança do estado físico. Ser quimicamente estável, não alterar mesmo com repetidas mudanças de fase no circuito. Então o nosso fluido, pessoal, ele não fica cansado. Cara, pelo amor de Deus, se um refrigerante chegou a você, falou que tem que trocar o fluido da sua máquina porque ele ficou cansado, porque não dando rendimento, corre desse refrigerista, porque você também não é refrigerista, legal? Porque um refrigerista jamais falará isso para você. Não ser tóxico em ambiente aberto. Então o fluido, ele não é tóxico em ambiente aberto. Ah, menor está lá fora, vazou e vai matar todo mundo lá fora. Não, não mata, gente. Não pode ser tóxico. Não ser corrosivo ao material aplicado no equipamento. Então o nosso fluido pode ser o R34A, 410, o R32, 404, qualquer tipo de fluido, ele não pode atacar a parte interna do nosso equipamento. Não ser inflamável. O que acontece? Nós temos o R32, que é baixamente inflamável, já falamos em vários vídeos, temos um podcast dedicado a RLX, que é um dos nossos patrocinadores, que mostra essa baixa inflamabilidade. Permitir fácil alocação de vazamento. Então, o fluido ele deve permitir essa alocação de vazamento. Normalmente vaza um pouquinho de óleo, cria uma mancha ali que facilita bastante. Não atacar o óleo lubrificante ou ter qualquer efeito indesejável sobre outros materiais da unidade. Então, o fluido ele tem que ser miscível com óleo. Ah, professor, mas o óleo ele é caro. Cara, não tem problema. O óleo pode ser caro, pode ser barato, mas tem que ser miscível com o seu fluido refrigerante. Legal? Então, por exemplo, que nem nós temos a Pescan. A Pescan tem o óleo polialquileno glicol, que é miscível com fluido R134A. Ah, mas o óleo ele tem um preço elevado em relação ao mineral, que se mistura com o R22, o antigo R12. Gente, o óleo tem que ser miscível com fluido independente do valor. Ter boa solubilidade com óleo lubrificante aplicado no sistema. Então ele tem que ser solúvel. Quando o fluido, pessoal, em estado líquido, ele percebe o óleo, os dois se juntam, eles se misturam. E depois eles se separam. O fluido ele é mais leve, o óleo é mais pesado, eles vão se separar. Legal? Então, normalmente, quem leva o óleo é o fluido e quem traz o óleo é o fluido também. E ser ecológico, não agredir o meio ambiente. Então, essas são características de fluido refrigerante que nós temos que ter. E a RLX, uma empresa nacional de fabricação de fluido refrigerante, tem essas qualidades. Ele tem esse controle também e traz para você um fluido de qualidade para você colocar no seu equipamento e garantir o rendimento. As grandes empresas, inclusive essa que nós estamos apresentando, o Mini VRF, é homologada pela RLX e muitas outras empresas. Quais são as possibilidades para um profissional qualificar e atuar na área de VRV e VRF? Poxa, vamos lá. Eu acho que tem um trajeto, né? Tem um caminho, né? Tem um caminho. Para percorrer. Então, primeiro que qualquer profissional ele é capaz, eu entendo isso. Só que não depende do instrutor ou da escola. Depende dele, do esforço. O quanto ele está disposto a ir no conhecimento. E todos nós sabemos que, eu diria o seguinte, que a parte mais rápida para entrar, a gente sabe que a instalação de ar-condicionado é uma delas. A parte de refrigeradores domésticos, linha branca, por exemplo, a gente percebe que é um caminho, é uma porta de entrada. Só que a refrigeração e a climatização não é só isso. Não é só o mini split que existe no mercado. Ela vai tendo complexidade, né? Exatamente. Então você hoje vê que interessante. A vida toda a gente trabalhou com máquinas on-off e o fluido R22. Então, o 22 era... eu acho que você... Acho não, né? Pô, Adriano... Adriano quer que aguentar a minha idade aqui, Flávio? Ajuda aí, Flávio. Cara, tá a minha idade aqui já. Lá vai eu tentar julgar se Adriano trabalhou com 22. Não, esses dias o cara falava se ele trabalhou com on-off. Ele é do inverter já, Cara, mano. Você tá maluco. Ele trabalhou com
termostato mecânico. Ó, Pior então, que é verdade mesmo. não é isso? Termostato verdade. mecânico lá. Com O bulbo a time, gás, aquele bulbo a time lá, gás, aquele né? time lá. Com bulbo a gás ainda, Pô, né? bulbo a gás. Então, o que acontece? Você lembra que quando a gente falava de ar-condicionado, a gente não tinha dúvida. Leva R22. Sim. Era ou não era? Não existia outro fluido para ar-condicionado. Era R22 e pronto, acabou-se. ACJ, R22. Split, R22. E o que acontece hoje? Hoje eu tenho R22. Hoje eu tenho 410. E agora estamos com quem? R32. R32. E não duvide que não vai aparecer outro aí no caminho dentro do próprio ar-condicionado. A área de climatização, minha área. Então, forçou um pouquinho mais a gente fazer o quê? Um upgrade. Tá forçando todos nós, agora em 2023, a fazer um upgrade no conhecimento em relação ao fluido. Perfeito. Primeiro, mudou o fluido, tá? Para quem trabalha com pressão, qual é a pressão agora do R32? A pergunta mais comum hoje em dia é essa. Qual é a pressão do R32? Primeiro, se você está perguntando qual é a pressão do 32, você precisa voltar para a escola. Volta para a escola, porque na refrigeração a gente não trabalha com pressão. A gente trabalha com temperatura. Então esquece, a pergunta seria outra. Qual a temperatura de evaporação do fluido R32 para o condicionador de ar? Talvez aí você... Com a pressão correspondente, Exatamente. Né? Então, quer dizer, você percebe que eu estou tendo que fazer um upgrade, você, Adriano, que mesmo com essa experiência, gama de experiência, mas o 32 chegou ontem. Tem que usar estudando, não tem Aí jeito, você vai ter que voltar. Eu tenho certeza que você está fazendo o quê? Tirando suas dúvidas sobre a R32, tirando dúvidas sobre o procedimento, a operacionalidade do fluido, é inflamável, explode, não sei o quê. O que é isso? Então, o upgrade é necessário. Você não pode parar. Porque mais cedo ou mais tarde, é você que vai se deparar com o 32 em campo. Principalmente no segmento, na parte de instalação. Não cai? Cai sim, cai sim. Né? Principalmente a região do sul do Brasil. Eu estava conversando com os instaladores do... o John Zero Gal, da empresa Zero Gal, inclusive eu lembrei aqui, lá na Febrava, ele falando, cara, tem hora que fica quase 6 meses, assim, com uma extrema baixa instalação, e se torna cruel o mercado lá no sul por causa dessa questão. Um mercado muito grande, tipo assim, forte, um PIB impressionante, mercado de agronomia. Então, regiões riquíssimas tem mercado de ar-condicionado, mas quando chega no em junho, até mesmo, acho que antes o inverno já chega lá. Mas a maio... Maio ali, ou até antes, e estende por um longo tempo. Então, tem que trabalhar essa parte de PMOC, vender contratos, né? Aprender a vender contratos que mantém ali, pelo menos para segurar as despesas fixas no momento cruel. Porque, assim, imagina só, chega o mês de julho, que é o mais intenso, o cara tem ali aquela barrotada de boletos para pagar, cara, e não tem a instalação. E é muito engraçado que até meados de 2020 eu não tinha rede social. Eu achava que a rede social era para molecada. E por uma situação de um celular que quebrou, eu peguei o da empresa, acabei entrando na rede social e acabei conhecendo essa galera toda. E aí tinha um projeto junto com o Gabriel e com o Viana, que a gente tinha um projeto chamado Pé na Estrada, e aí acabou dando uma segurada nisso, e depois eu acabei deslanchando um pouquinho na rede social. Mandar um grande beijo para todos os caras que me apoiaram e me apoiam até hoje na rede social. Beijo para todo mundo que me segue, parceiraço, gente boníssima aí. Cara, mas é muito engraçado, né? A mídia, né, cara? Como que ela entrou na nossa vida, né? Eu não vou mentir para você não, Maresia. Eu também não me imaginava na rede social. E graças a Deus, cara, também pelo apoio dos amigos, não é sozinho. Eu tenho uma equipe fenomenal aqui na Sama Cursos, que produz o SamaCast. Os caras são muito fera, que foi o que deu o apoio, cara. Entendeu? Cara, vai sim, tá indo no caminho, continua. E eu falo para você, eu não sei tudo, tô aprendendo, quero aprender cada vez mais e levar conhecimento para esse público maravilhoso que nós temos, para a galera. Fico muito contente que o pessoal, onde eu vou, tem alguém que me conhece, né, cara? Isso é muito legal. Não é nem por ego, entendeu? É por conseguir transmitir conhecimento. E eu tenho muitos alunos, né? Então, o pessoal, às vezes, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, chega lá, foi meu professor. A única coisa que eu consegui reverter foi que aqui na escola veio o Mário Kuroda, que foi meu professor. Que aí consegui reverter isso daí. Mas, cara, a internet veio, a rede social veio para ficar e mudou todo o cenário, né, cara? Então, você vê onde você trabalha, na financiação comercial, por exemplo, você tem lá os controladores, você tem lá os famosos Citrades, né? E todo esse equipamento, hoje em dia, eles estão na onde? Estão na rede.
não estão fora disso mais, né? E aonde tanto o mecânico, como o dono da empresa, como o dono da câmara frigorífica, dos equipamentos de refrigeração, fica um pouco mais tranquilo, que você consegue acessar remotamente, né? E tem aquele detalhe, né? Quando a gente faz um trabalho desse com um produto com conexão remota, a gente consegue antecipar algumas coisas. Verdade, Subir um verdade. pouquinho a temperatura, você já sabe que aí tem que deslocar uma equipe, alguma coisa, mas a rede social, ela aproximou muito até os fabricantes dos instaladores. Para a gente que é um pouco mais... O Rodrigo Men vai dar risada agora, mais antigo na refrigeração. Veteranos. Gostei lá do texto, veteranos na refrigeração. Veteranos é legal. Ruim quando chama de legionário, né? Chamou de legionário. Aí ferrou. Mas assim, a gente não tinha esses acessos que nós temos hoje. Principalmente alguns anos atrás, para a gente conseguir um catálogo de um fabricante, um manual técnico, era uma briga. Era uma briga. E eu acho que com a rede social, a aproximação, infelizmente a gente teve uma situação muito grave, que foi a pandemia. E eu acho que isso, o fabricante acabou percebendo que a gente é muito importante para o mercado. E eu vou bater na tecla que o fabricante, enquanto ele não entender que na ponta existe o instalador e quem vende a máquina é o instalador, porque se o instalador não oferecer o seu equipamento, você não vende. Você não vende, é verdade. E isso daí, eu não estou falando só na climatização, na refrigeração, na parte de controladores, na parte de compressores. Quem oferece os produtos somos nós. Então eu acho que o fabricante tem que ficar muito próximo. E eu comentei isso hoje na Febrava, de manhã, na reunião da Febrava, que é muito orgulhoso para nós que estamos na rede ter aquela reunião com o pessoal da diretoria, por eles terem aberto ao conceito de se aproximar da gente. Porque eu até falei isso com o Day Jones hoje, a gente estava junto, almoçamos, e aí eu falei isso para ele hoje. Para eles, é muito importante essa turma de instaladores estar próximo, porque eles podem fazer a feira para fabricante, compradores, mas não vai lotar igual lota quando tem instaladores. Porque quem fomenta o mercado somos nós, instaladores, os penduradores. E eu acho que isso daí está mudando o conceito da parte de empresários, na parte de fabricante, distribuidores. Então, tudo isso está unindo mais a gente. Como você disse, professor, o mercado da refrigeração acho que é o mais unido de qualquer segmento. Que a gente tem vários grupos, várias pessoas trabalhando juntos, e a gente se fala normalmente com o pessoal do sul, do norte, nordeste, centro-oeste, e mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, gira um círculo de amizade muito bacana. E quando se vê pessoalmente, é sensacional. Hoje eu tive o prazer de conhecer o professor André Lago pessoalmente, não o conhecia. Então isso traz uma satisfação muito grande para a gente, e quem fez isso foi a rede social. Como que você vai vender um anúncio que vai sair daqui 6, 7 meses? Você não garantir, você comentar sobre um possível retorno para o cliente e o cliente conseguir entender essa proposta. A gente trabalha exatamente com o que se faz até hoje, praticando o cálculo do retorno sobre o investimento, que eles chamam de ROI, né? Então, assim, eu fazia o cliente parar e fazer o cálculo e imaginar que, pensando no nosso mercado hoje de climatização, vamos pegar um ticket médio que a gente fala de instalação de R$700, por exemplo. Então, meu argumento era convencer aquele dono de uma empresa de ar-condicionado de que se ele gastasse, ou melhor, investisse num anúncio R$2.000, né, com 4 clientes que ele recebesse ali através do anúncio da lista, ele já pagaria o investimento dele. É uma continha, né? A gente fazia o próprio cliente refletir sobre isso. Olha, o senhor não vai pagar esse valor para nós, o senhor vai investir. Porque R$2.000 que custa o seu anúncio, se você atender hoje 4 ou 5 clientes ao longo do ano vindo do seu anúncio na lista, ou de qualquer outro anúncio, né? Na verdade, a gente está falando da lista porque foi onde tudo começou. Mas depois veio o marketing digital com muita força, que é o que está aí até hoje, né? O offline ainda existe, tem muitas mídias offline, mas hoje o digital é o que domina. E esse cálculo ainda é praticado até hoje, né? As pessoas têm que parar para calcular e para pensar. É até o que muito empreendedor não faz, acreditar em anúncio, acreditar em divulgação, porque isso aí é a chave do negócio também, né? Tem todo um trabalho por trás, mas é importantíssimo você colocar a sua empresa no mercado de alguma forma. As pessoas verem na internet, as pessoas verem que você tem um site, que você está bem posicionado no Google, que você tem uma rede social,
né? Que você está em um anúncio, de repente, de uma revista de bairro, sim, por que não? Né? Importante, num outdoor também. Então, assim, isso tudo funciona muito bem. E lá, na época, foi assim que a gente aprendeu a argumentar e eu realmente comecei a acreditar que funcionava. Porque eu via que quando eu voltava no ano seguinte para fazer a renovação daquele anúncio, o cliente estava feliz e não pensava duas vezes em continuar com aquilo. Então, o fabricante está procurando meios de se aproximar do técnico instalador, e isso está sendo realmente, de fato, um diferencial, porque a gente vê o fabricante, poxa, na minha região, onde eu moro, em Caruaru, eu sou natural de Recife, mas moro em Caruaru, uma cidade de 130 quilômetros de Recife. Poxa, nunca tinha ido um fabricante para aquela cidade. Então, em parceria com a Agri, o Anderson Aguiar, que a gente já falou sobre ele aqui, a gente conseguiu levar para Caruaru, lá no centro de treinamento, lá onde eu tenho, RN Cursos, a gente levou um treinamento da Agri. Então, observa, foi para o interior. Então, a Agri se aproximando do técnico afastado das grandes cidades. E chegando lá, quer dizer, houve aquele vínculo, começa a amarrar o instalador com o fabricante. Falando fora do fabricante, o que acontece? Quais são as vantagens, né? Aí vamos para as vantagens. Quando você vai para um treinamento, você já foi milhares e milhares de treinamentos, a gente vai para o treinamento de um fabricante. Pô, é óbvio que ele vai falar tudo sobre o produto dele. E eu também não perco, né, Adriano? Eu também vou para todos eles. Por quê? A gente precisa estar atualizado. Sim, sim. Porém, quando o aluno ele sai do treinamento do fabricante, daquele fabricante, ele se depara no mercado com outro fabricante. E aí vem a vantagem do centro de treinamento separado do fabricante. Por quê? Porque se o camarada chega aqui na Samacus e ele vai estudar inverter, não só tem GRI. Perfeito. Eu já fui lá no laboratório. Então, você tem GRI, você tem Midel, você tem LG, você tem Elgin. Então, você vai ter outros... Qual é a vantagem, pessoal? Qual é a vantagem de estudar fora do centro de treinamento do fabricante? É excelente usar as plataformas do fabricante, é excelente, tá? Sim, sim. Porque você vai direto para o que você quer daquele fabricante. Mas quando você vai se especializar, de fato, por exemplo, na tecnologia inverter, você não tem que se amarrar a um fabricante. Então, o centro de treinamento separado do fabricante, ele vai te entregar mais em pouco tempo. Educação é patrimônio. É patrimônio. A gente tem mania de falar, perfeito. nós que muitas vezes nós somos à frente aí de aulas, de cursos, né, seminários, seja o que for, assim, a gente tem mania de falar, nós como os professores, né, que a informação, a educação é algo que ninguém te tira. Você pode passar por diversos momentos da sua vida que você pode perder tudo financeiramente, né, materialmente e tal, mas aquilo que está no seu cérebro, no seu intelecto, ninguém vai tirar de você. Então, realmente, a informação é patrimônio. E as indústrias veem isso com ótimos olhos, porque, além de tudo, né, de você criar a atmosfera da informação ao seu redor, quanto mais informação a indústria dá para o mercado, né, para o cidadão, mais apto aquele cidadão vai estar para poder aplicar aquilo que a indústria fala. Ou seja, quanto mais a Bitzer falar sobre o produto Bitzer, dar uma boa informação, né, qualidade e respeito da informação que dá, maior será a chance nossa de que aquele grupo de pessoas que nos ouviu passarão a ser os nossos clientes futuros, né? Conhecimento é tudo. Não só o curso profissionalizante, mas os treinamentos que as fabricantes dão. Cara, às vezes eu envio convite para alguns instaladores, que hoje eu já estou em outra posição, e eu faço esse envio para os convites para os instaladores para participar dos treinamentos. E, assim, quando não dá realmente, está com a agenda muito puxada, eu compreendo. Mas quando dá um espaço para colocar na agenda um treinamento, eu sou super a favor do instalador comparecer, porque é aquilo, conhecimento agrega muito. E aquilo que eu falei para você, o curso profissionalizante, não é a faculdade que vai fazer você ficar bem sucedido. Não é isso, é o seu conhecimento que você pegar e aplicar. Com certeza. Né? Então, o curso profissionalizante que eu fiz foi no Senai e na COP Cursos, em Campinas, no centro de Campinas, acho que até fechou, inclusive, essa escola de refrigeração. Então, assim, o pouco conhecimento que eu consegui adquirir naquele período ali de 6 meses, um ano, agregou absolutamente na minha vida. Porque o conhecimento não tem preço. Quem busca conhecimento sai na frente. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Nossa, cara, falou tudo. Curso profissionalizante, o técnico. Você tem aqui a Sama Cursos, por exemplo, que é conceituada em todo o país. O pessoal pode fazer online, pode fazer presencial. Você tem o Senai. Enfim, a gente tem que dar crédito a essas pessoas que dão conhecimento,
né, no mercado. Então, é extremamente agregador. Então, é fundamental. E nisso tudo, Fabrício, você falou dos treinamentos, tanto online como presencial. Nós temos aqui os cursos online e presencial. E a gente se preocupou com os cursos de saída. O que é o curso de saída, você que está em casa, né? É você vir fazer um treinamento e já conseguir sair trabalhando. Por isso a gente montou os cursos de lavadoras de roupa, lave e seca, micro-ondas. O Flávio me mostrou um pouco da estrutura da escola. Tem um laboratório, lindo laboratório. Uma estrutura, uma sala com ar-condicionado instalado, equipamento split, multisplit, VRF. O mercado, tá aí, ó. Quem quer buscar conhecimento e entrar na área, aqui é um prato cheio. Prato cheio, verdade. Linda a estrutura. Parabéns. Você no dia a dia, o que você precisa, gente? Você precisa de um fluido de limpeza, um fluido que ele retire esse óxido de cobre, retire o excesso de óleo, faça uma limpeza adequada e seja Não, tá bom. Depois esse fluido ele tem não cabe no mini VRF. Detalhe, você vai colocar esse fluido ele vai agir dentro do sistema. Essa ação é uma ação desengraxante, vamos falar assim. Ele vai ser um solvente dentro do meu sistema, depois ele vai sair. E tem que ser um fluido, pessoal, apropriado para refrigeração. Não adianta você usar álcool metílico ou outro tipo de solvente, tem que ser um solvente próprio para refrigeração. E nós temos ali, por exemplo, o 141B. 141B é um excelente fluido refrigerante, mas ele está com seus dias contados. Então nós temos que ter um outro fluido alternativo que faça a mesma função do 141B. E nós temos aqui, por exemplo, o fluido da Pescan. Nós temos reservatórios de 1 litro, 900 ml, que é aquela latinha redonda, temos 5 litros, temos uma de 18 litros para você no dia a dia. E como que você vai fazer? Vou dar um exemplo para você nesse trocador de calor. Vou até puxar essas coisas para cá, ó. Depois eu comento isso daqui. Então você vai pegar lá, por exemplo, o seu trocador de calor, que é esse camarada aqui. O trocador de calor, pessoal, o que ele vai ter? Sempre vai ter uma entrada e uma saída. Por quê? O fluido refrigerante circula aqui dentro, ó. É uma serpentina. Igualzinho em todo o sistema. Pode ser que ela seja maior ou menor no seu dia a dia. O que você vai fazer? Vou pegar o fluido, por exemplo, o nosso patrocinador aqui é a Pescan, que faz o Air Repar. O que acontece? Eu vou pegar esse cara aqui, pessoal, eu vou colocar onde? Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui na entrada do meu trocador de calor. Coloquei, eu vou deixar ele agir de 5 a 15 minutos aqui dentro. O que vai acontecer? Ele agiu, ele vai começar a derreter aquela sujeira, ele é um solvente, né? Dissolver aquela sujeira. Eu preciso tirar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio. Coloco o nitrogênio aqui, começa a sair na outra ponta, começa a sair esse fluido sujo. Essa é a função dele. Saiu sujo, você vai recolhendo o recipiente. O pessoal às vezes usa garrafa PET no dia a dia, não vou mentir para você não, que é o comum do dia a dia. Saiu sujo, o que você vai fazer? Ele está muito sujo aqui, o que eu faço, Adriano? Eu vou colocar mais fluido. Então eu venho aqui, ó, coloco mais fluido no meu sistema, venho, espero de 5 a 15 minutos e ele vai ser expurgado novamente com o nitrogênio. Chega uma hora que esse fluido sai limpo. Quando ele sai limpo, pessoal, você acaba de expurgar. O que você faz? Você vai vedar as extremidades do seu trocador de calor. Legal? Vedei as extremidades, vou fazer a limpeza nos outros componentes do meu sistema. Lembrando que a troca do filtro é de extrema importância. Não existe limpeza de sistema sem troca de filtro. Olha bem. Isso é uma manutenção já corretiva, não tem nada de preventivo aqui. Isso é um sistema corretivo. Então eu vou ter 900 ml, vou ter 5 litros, 18 litros. E para você que trabalha com refrigeração residencial, eu tenho também a lata de meio litro. Por quê? Professor, mas às vezes eu vou comprar 5 ou 18 litros, para mim eu estou sem dinheiro. Então o que acontece? Você vai comprar a latinha de meio litro para você atender no seu dia a dia. Porque, também eu mexo com bebedouro, com refrigerador, é um sistema bem menor, então às vezes você não precisa ter 18 litros. Eu vou mexer lá, que nem o professor André Kilian, vou mexer no sistema VRF, VRV, no multi-split, aí sim, pessoal, compensa comprar um 18 litros, tá? Ou, a não ser que você queira fazer um estoque na sua casa, aí na sua oficina, no seu ambiente, e já compra uma lata maior também. Detalhe,
todos esses produtos nós temos também aqui no Ataca Brasil. Tem um QR Code aqui do lado que você acessa e pode comprar esse produto no seu cartão de crédito. Legal? Então acessa aqui que tem esse produto para você também. E a Pescan é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast. E no nosso podcast, pessoal, a gente sempre quando vem um patrocinador, a gente verifica o que é essa empresa. Se a empresa é séria, o produto funciona e tudo mais. Então a gente também não traz produtos para cá, não traz empresa que não seja uma empresa séria, que não seja uma empresa comprometida com a educação do nosso país. Por quê? Através da educação a gente pode mudar a sua realidade. E é isso que a gente espera de um fabricante sério, de um patrocinador. A gente estava vendo aí no Ataca que os meninos estão oferecendo uma ferramenta super legal ali da limpeza. Então você vê, eu posso chegar e falar, hoje eu vou dispor disso e vou comprar, né? Porque ferramenta é investimento para a gente trabalhar. Com certeza, com que certeza. O que eu aprendi com o Cristiano, porque eu era daquela que, não, vai com aquela da mão mesmo. Para que você quer uma parafusadeira, né? Melhor, vai com a chave Philips, de fenda, né? vai na Philips, filho, é manual o negócio. E Não é depois homem não, né? Não é homem não. né? E depois eu entendi que não é Ó, o Fábio isso. deu risada ali, ó. Né? Mas a gente faz esse julgamento, né? E não é nem por não ser. Deixou de pensar comprar na sua bolsa masculinidade. no Outubro Rosa, você deixou de comprar, Não é. né, o sapato da Beatriz, Não é. né, para comprar ferramenta, me Aí- poupe, não, Ah, compra mas ferramenta. Hoje eu prefiro. Ferramenta é melhor. Hoje eu sou Beatriz. dessas. Não, vamos comprar aquela maquininha para limpar o ar. Por quê? Porque se antes ele limpava o ar manual, que isso é uma super dica para quem tá começando. Se você acha que é gastar, não é. Pega o seu dinheirinho, parcela que seja no cartão, mas invista, porque se ele demorava, exemplo, 2h30 para limpar um ar, borrifando e fazendo aquele trabalho ali, além da eficiência que você oferece com uma ferramenta. Não vai ser igual você fazer a limpeza de um ar com um borrifador só e um pincel, e você usar uma máquina apropriada para aquilo, que vai empurrar a sujeira melhor, que vai higienizar a sua máquina melhor, né? Então, tem a técnica unida com o ferramental. Então, você ter essa administração ajuda você a ter uma escada do tamanho certo, a ter a ferramenta correta, a comprar um produto melhor para você higienizar o aparelho do seu cliente. Não se preocupar se aquele produto custa R$10, mas se preocupar se é biodegradável, se ele vai fazer bem para o meio ambiente, para quem está nele, né? Se ele vai de fato limpar o aparelho do cliente, se ele só está jogando um cheirinho bom. Verdade. Então tem tudo isso que o instalador precisa ter essa orientação. Qual dica você pode passar para as pessoas que estão começando? Volta naquela questão do conhecimento. Buscar conhecimento. Você ouvir as pessoas certas. Né? Ouvir sempre quem tem conhecimento. Você iniciar sem... Porque assim, normalmente o empreendedor ele começa sem muitos recursos, né, Adriano? Sim. Então normal, assim, né? o cara que vai começar como instalador, cara, ferramentas básicas, baratas. É possível você comprar ferramentas, alicate, manifold barato. Você pega não precisa pegar um digital desde de início. Não, claro que não. Né? Claro Você que pega não. o analógico. o analógico, né? Que vai entregar ali o igual o outro. Se o cara for, né, começar bem como profissional, buscar conhecimento, ele vai conseguir fazer um trabalho bacana. Uma bomba de vácuo, que é indispensável, tá ok? Quem não fazer vácuo aí, tá ok? Dá espulgadinha, tá ok? Espulgadinha não vale mais, né? Então, pessoal, comprar as ferramentas, não precisa investir de cara, de início, ferramentas caras. Compra o básico, necessário para refrigeração. Ó, Fabrício, eu Né? vou falar pra você ainda, hein? Nisso tudo ainda, se for comprar no Ataca Brasil, ele vai comprar no cartão, cara. Dá para parcelar no cartão de crédito? Até 10 vezes, né? Não é possível É isso, possível, rapaz. cara. Isso entrega para alguns lugares do Brasil, já No aproveitando? Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, eu pra você, a gente tá nesse apelo que você fez pra Febrava, é o apelo que a gente faz aqui dentro da Samacurso o tempo todo. Claro. E esse é um desafio que a gente manda pra Renata e pro Fábio, né, cara? Que são os grandes, são os donos, né, na realidade, entendeu? E eles ficam olhando pra casa e falam, 10 vezes, Dentro, você tá louco, cara. Como eu vou fazer em 10 vezes? Fala, não, cara, tem que atender o público, precisa trabalhar. Tá bom, faz lá. Entendeu? E a gente vai nisso daí. Então a gente faz em 10 vezes e entrega no Brasil inteiro, cara. Oh, parabéns, muito bem. Isso aí, procurar preço bom e condições de pagamento para o parceiro instalador é muito importante, né? E aí, Adriano, só voltando ali, o cara que vai começar com o instalador de ar-condicionado, cara, o carro,
Não precisa iniciar comprando um carro novo, zero de 50 mil reais, parcela a perder de vista. Cara, começa assim, ó, um Uno, você pega um Uno branquinho, né, para você colocar uma propaganda. Sempre indico colocar o carro branco para destacar a marca, né? Você vai criar uma logo, vai deixar o carro adesivado, né, uma escada confiável ali, ferramentas, que nem eu falei para vocês, não muito caras, vocês já conseguem montar uma boa oficina para vocês trabalharem. Então começa sempre do início, passo a passo, nunca coloca a mão onde não alcança, né? Então estudar na parte importante assim, pessoal, todo instalador que começa, e é realmente difícil o início contratar pessoas, mas cara, se conseguir trazer de repente ali a quem tem esposa, alguém para começar na parte comercial, que é o início, eu sempre falo, é o jeitinho, o brasileiro assim, você vai encaixando as coisas conforme a necessidade. A empresa vai crescendo, vocês têm que investir no bom comercial. Aí passa um tempo na empresa, você já construiu ali uma carteira de cliente, já é o suficiente para você contratar um ajudante, mais um técnico, ou enfim, já começa com o tempo, cuidar da parte de supervisão, para você escalar a empresa pensando de crescimento grande, exponencial grande. Então, assim, ó, cuida da parte de supervisão, comercial, financeiro, saiba separar o que é da empresa, o que é o seu plorabole, né? Por exemplo, a sua empresa, é o que eu estava conversando com a Adriana aqui, antes de começar o podcast, que vocês têm que saber separar o que é da empresa e o que é você, pessoa física. Faturamento da empresa não significa lucro. Então, vocês têm que tirar despesas fixas, despesas variáveis, né? Se você tiver um estabelecimento fixo que tem aluguel, você tem energia, água, luz, telefone. Você tem um imposto, para quem está começando com o MEI, por exemplo, agora, inclusive, aproveitando, está mudando o MEI, que é uma oportunidade muito bacana para quem está começando. Antes o faturamento era de 81 mil reais por ano. Hoje, já com o novo processo, aí vai para 140 mil por ano. Né, eles pagam uma taxinha mensal, então tudo isso é taxa. E quando a sua empresa crescer e passar para o porte ME, aí vai aumentando as despesas, enfim, não vamos entrar muito a fundo, mas tem que cuidar das despesas fixas e variáveis e também o salário do dono. Uma empresa fatura, eu estou dando um exemplo, um número simbólico aqui, tá, pessoal? Não tem, faturou, um exemplo, vai ter uma empresa que já tem um tempo estabelecido, faturando 30 mil reais por mês. Tirou as despesas da empresa, gasolina, combustível, material, isolamento, tudo insumos que precisa. Tirou as despesas da energia, água, luz, telefone. Aí você tira lá o seu plorabole, um salário que seja suficiente para você sanar as necessidades básicas da sua casa, você que tem família, de repente, já é totalmente separado. Você não pode misturar, é chamado plorabole. O dinheiro da empresa, e aí tem um lucro da empresa, vai ter na reserva e construindo a empresa, deixando ela forte. Eu falo por mim, assim, eu até converso, eu falo assim, eu tenho a empresa, ela tem o faturamento dela lá, e eu tento tirar o mínimo do mínimo para mim sobreviver. Sobreviver, ter uma qualidade de vida, passear, viajar, mas tem que tirar, assim, eu tiro o mínimo, deixando a empresa né? o necessário, sabe? Eu vou pra roça quando der oportunidade, saio pra comer, pra passear, vou pra praia, e o mais importante é a empresa estar forte. Ela que tem que estar rica. Eu consigo viver com ali, cada um tem seu propósito de vida. Se você quer luxar ou não, cada um, eu sou o pé no chão. Se eu tiver indo para algum ambiente que eu consiga pagar e for de luxo, beleza, vou viver aquele ambiente. Mas você tem que ter pé no chão e não querer ostentar, principalmente quando está iniciando. Né? Separar as coisas, né? E administrar bem o dinheiro da empresa. E o comercial é importante, né? Se conseguir contratar alguém do comercial, ele vai impulsionar as vendas. As vendas é que é o combustível da empresa. Né? Então, perfeito. Se você não tem venda, você não tem instalação, você não tem a manutenção, um contrato de PMOC. Madezia, você atua então com climatização, refrigeração comercial e adegas. Quais são as diferenças gerais entre um segmento e outro? Professor, falar a verdade, eu acho que nenhum. Eu falo que onde tem fluido refrigerante, eu ponho a mão. Ah, que legal. Eu só não trabalho com linha branca por opção.
Mas eu iniciei na linha branca. Trabalhei com máquina de lavar, trabalhei com refrigeradores domésticos. E aí, na oportunidade que eu tive de conhecer a área comercial, eu não quis, porque, assim, na minha mentalidade, o mercado estava mudando, os refrigeradores vieram os mais modernos, e a questão que, assim, quebrava a galera, muito das vezes, acaba querendo comprar um novo. Então, eu achava que aquilo ali não valeria a pena, então eu parti para a refrigeração comercial. A refrigeração comercial, a gente pega uma câmara de congelados, que o cliente tem ali 6, 7 toneladas de mercadoria, quanto que o cara não tem ali em valor, em dinheiro parado? Se ele deixa aquilo ali sem funcionar, ele vai perder. Então, ele é obrigado a pagar o serviço na hora. Ele não vai ficar caçando assunto para poder, não, vou procurar um orçamento, vou procurar outro. E a climatização já tem a questão assim, quebrou aqui, depois eu vejo, eu não tenho dinheiro agora. E a adega é a mesma situação, da parte da refrigeração comercial. A adega, um cliente que tem uma adega, um potencial muito grande de vinhos guardados, ele vai mandar arrumar. Então, assim, são coisas que valor agregado muito alto. A gente tem um cliente que são 32 containers, cada container são 30 toneladas de mercadoria. Ô, louco. Imagina quanto que esse cara não tem de dinheiro guardado ali, e se parar você tem que correr. Isso independe de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu já passei virada do ano dentro do Shopping Ibirapuera trabalhando, porque deu um problema e eu tive que virar do dia 31 para o dia 1º para colocar a máquina para rodar. Então, eu acho que a grande diferença está nessa questão de valores agregados entre a refrigeração comercial e a climatização, tirando CPD, que ali é um processo que tem que estar funcionando, porque assim, dependendo do CPD, se parar o equipamento, a gente perde telefonia, a gente perde televisão, a gente perde muita coisa. Então, o UTI também é uma baita situação de trabalho, que é urgência. Então, tem algumas particularidades que a refrigeração comercial, eu acho que eu consigo dizer que eu gosto mais da refrigeração comercial do que da climatização. Mas ele pergunta, na parte da adega, a gente trabalha igual semelhante a CPD, trabalha com 2 máquinas sempre, uma stand-by, entra uma, entra outra, trabalha com revisamento, seria isso mesmo? Dependendo do cliente, o que ele tem dentro da adega dele, ele vai ter um backup. Vai ter um backup. Porque eu tenho um cliente, ele tem R$1.900.000 em vinho. Nossa, então, R$1.900.000. Aí... o cara chamou, independente do horário, a gente vai atender, porque a gente sabe que se perder, vai dar dor de cabeça. Aí a gente chega lá, coloca o backup para rodar e vê o que deu no problema na máquina. E fazemos isso daí em alguns outros clientes também. Quando o cliente vai fechar um orçamento com a gente, eu até brinquei agora com o professor André Lago, mostrei um orçamento para ele ali, ele até falou, caraca, então assim, é um valor agregado muito alto. Só que a questão da adega tem uma particularidade que poucas pessoas sabem. Você tem que entender um pouquinho da parte de refrigeração, que é o básico que a gente tem, mas você tem que entender de isolamento, tem que entender um pouquinho de psicometria, a umidade relativa do ar. Isso daí faz a diferença para quem trabalha com adega. Então não é simplesmente chegar lá e refrigerar. Não. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, uma coisa é você fazer um sistema de refrigeração, de climatização para o ser humano, né? E outra coisa é você cuidar de um outro processo, que nem, por exemplo, você que está em casa, na climatização, professor, mas eu vou arrumar um ar-condicionado, ou eu vou instalar um ar-condicionado para um hospital, uma sala cirúrgica. Mas é 19 graus. Professor, mas na aula você falou para mim que a temperatura seria 24 graus. Por quê? A temperatura ideal para viver ser humano é de 23 a 27 graus. 70% dos seres humanos gostam de 24 graus. Por isso que o nosso ponto de partida para temperatura de vivência do ser humano, a gente considera como 24 graus, é o nosso cálculo. Quando você vai para um processo, gente, um hospital, é 19 graus. Então, acontece, no hospital, na sala cirúrgica, eu não estou me importando com o ser humano, estou me importando com os equipamentos. Então, a climatização ali é para um processo. E é isso que você está falando também, né, Marcelo? Para a adega também, você tem um processo que é a conservação do vinho, não é pessoas, né? Não são pessoas e, assim, existe o vinho de consumo, existe o vinho de guarda, a posição do vinho, o tipo de rolha que vai ser colocado. No entanto, que agora algumas vinícolas estão mudando o estilo da rolha, porque a rolha, com o tempo, dependendo da temperatura e a umidade, ela resseca, acaba entrando qualquer molécula de oxigênio que entra, ela vinagra o vinho. E aí acaba perdendo o vinho. Ali. Aí se você não controlar, você pode mofar
um rótulo, dependendo do rótulo, você não consegue ver, você não consegue saber qual é a safra. Para quem é colecionador, isso é uma dor de cabeça absurda. Tem que ter aquele cuidado, né? Tem que ter muito E cuidado. o vinho também, eu ouvi falar, eu comecei a estudar sobre vinho, né? Que eu sempre gostei de adega também, né? Aí foi um alemão que estava me ensinando a como produzir o vinho e tudo mais. E ele falava que até o barulho atrapalha, né? Tem que usar evaporador de nível ruído baixíssimo, luminosidade muito baixa também, porque se a luminosidade for muito alta, você vai acabar atrapalhando o processo do vinho. Então, é um conjunto de situações para fazer uma adega. Você vê, e tem que ter conhecimento, né? E não é da noite pro dia, né? A gente está aprendendo ainda a trabalhar. Trabalhar ainda. Agora, uma empresa que me deixa encantado também é a Fugalge. Eu amo, eu sou Amo, suspeita né? pra Nossa. falar. A Fugalge, ela é encantadora. Eu conheci a Fugalge lá no ano de 2000, né? E eles começaram com um penta e tudo mais, era um penta de caixinha, uma caixinha preta. E os caras evoluíram muito, só que a filosofia dos caras é ter empatia com o cliente. Então eu falo que eles têm um controlador digital, A gente não usa outro, a gente só consegue usar Fugalge. que é muito mais simples, muito mais direto, muito mais Prático. rápido, prático, né? Fácil. E agora eu falo que tá conectado com a internet, né? É. E uma coisa, Camila, não sei se aconteceu com você, se algum cliente falou com vocês, você sabia que teve cliente que ele não viajava com medo da câmera frigorífica parar? Eu acredito. E hoje, com a tecnologia da Fugalge, o cara pode viajar, que ele consegue acessar pelo celular, pelo computador. E outra, não é só o dono, né? É o técnico, é que nem você tem empresa que presta serviço para essa câmera fria, né? Então, os três ali, né? A empresa, o técnico e o dono, tá os três recebendo a mesma informação. Isso. E o cara Isso é pode viajar ótimo. sossegado, É. né? Eu percebi ali, parece que a temperatura esquentou lá, você pode olhar. Então a empresa está sabendo, a empresa já manda o técnico, todo mundo já interligado. Então eu falo, essas empresas que apostam no conhecimento, que apostam na educação, elas vão transformar o nosso Brasil. E é isso que a gente precisa. É mesmo. Foi o que você comentou, né? Tá faltando o quê? Profissional. E tem toda aquela parte que eu trabalhei em empresas do ramo, né, Neto, que eu vi, é que o fabricante em si, ele não vai te falar mais a parte básica, né? Então, por exemplo, o que é um ciclo de refrigeração, o que é compressor, condensador. Então, isso ele fala, não, o cara já tem que saber. Então, ele parte dali para cima. Então, onde eu vejo que o pessoal fica meio perdido. Começa a falar de código de peça e tudo mais, o cara olha assim, meu Deus, né, cara? A proposta da gente não é falar muito da parte técnica, né? A verdade é essa, a gente não está com essa proposta hoje. Mas, poxa, o que é saber mais sobre o circuito de refrigeração, de fato? E a parte elétrica, ciclo, detalhes da um parte ciclo elétrica. básico. Poxa, Adriano, o cara tá lá com uma split inverter que para todo mundo é um bicho de sete cabeças e ele tá dando um código de erro chamado alta temperatura do condensador, alta temperatura da descarga do compressor. E aí ele vai dizer, e agora? Troca o sensor? Troca o sensor. Não resolveu. E aí faltou o quê, Adriano? A base teórica da refrigeração para entender talvez que o condensador estava sujo. Perfeito, perfeito. Então, o fora do centro de treinamento do fabricante, Seria você isso, tem né? base. É verdade. Você começa a estudar um pouco da base. Eu vou falar o que é tensão, o que é corrente, o que é Exatamente. resistência. Porque o cara falou, a resistência tem que ser 10K. Aí o cara falou, Aí o como cara que eu assim, meço isso agora, né? Como é que eu faço? E digo mais, tá? E muito cuidado, porque ele vai dizer, mede lá meu sensor, ele é 10K ohms a 25 graus. E aí o que acontece? Tá, mas aí o cara vai dizer, pô, eu meço com o quê? Perfeito. Ele não perfeito. tem a base instrumental da eletricidade. Isso. Ele não perfeito, viu a perfeito. base do instrumento para medição das grandes elétricas. E aí ele pulou essa parte do processo, mesmo que ele vá para o fabricante entende que ele já deveria saber. E não vai te entregar isso. Então você vai realmente ter que ir para um centro de treinamento separado, onde tem uma grade. Outra coisa, galerinha, embora você aprenda no YouTube, né? E nós estamos aqui no YouTube passando também informações para vocês. É fundamental você assistir vídeos. Talvez esse vídeo que eu estou te passando, eu não estou te ensinando algo, mas estou te dando um insight para você correr atrás. O caminho das pedras. Eu estou te dando o caminho das pedras, tá? O YouTube tem muita coisa, gente, mas ele não tem, sabe o que é? Uma grade de conhecimento, um currículo de aprendizado. Ele não tem um cronograma de aula que vai te conduzir a um conhecimento pleno. Então, quando você vem para Sama Curso, eu duvido, Adriano, você entrar com um aluno zerado, quando fala aluno zerado, é aquele que não entende nada. Ele chegou aqui verde, e aí você chega para ele e fala, vai ali, coloca o manômetro. Não tem como. Não, nem sabe nem o que é um manômetro. Não, né? a pergunta que ele vai fazer, né? O que é o manômetro? Então, o que acontece? No curso,
centro de treinamento como esse, e o que eu tenho também lá em Caruaru, o que a gente faz? A gente cria um programa, um roteiro. Um Passo a passo. Você chega lá sabendo, você vai começar a entender o que é a refrigeração, entender as ferramentas que se usa, por que a pressão. Talvez até poucas pessoas sabem, quem sabe me fale. Por que no manômetro, hein, Adriano? Porque o manômetro, ele fala PSIG. Né? Perfeito. É impressionante, mas eu tenho certeza, quem sabe fala, eu sei o que é, e responde aí nos comentários, né? Perfeito. E quem não sabe, eu quero saber, daqui a pouquinho, dá 5 minutos que a gente vai falar por que PSIG, para você não sair sem essa informação. Mas você percebe que tem o quê? Tem informações que não vai falar em qualquer curso, qualquer treinamento rápido. A escola vai te ensinar, de fato, a pegar um instrumento, saber a leitura do instrumento, até entender se o instrumento está em boas condições ou não. Não é isso? Porque tem indústria lá que você vai entrar, ele não permite você entrar com ferramentas que não estão homologadas lá pelo Inmetro, né? A verificação daquela ferramenta. Então, você vai conduzir você. Você falou sobre a Atacado, Ataca Brasil. Ataca Brasil, você falou sobre Ataca Brasil, e eu digo, imagina você sair da escola entendendo que instrumento você vai ter que comprar. Perfeito. E qual a sua necessidade? Por exemplo, nossa, Beto, sem dizer, compra um digital. Não, você vai orientar o cara. Isso. Ó, você pode começar com o analógico, depois você parte para o digital. Perfeito. Maravilha. Então, ferramentas. Então, você vai assim, estudar a ter conteúdo. O YouTube te entrega o que você consegue pesquisar, tá bom? Se você não sabe, como é que o cara vai pesquisar PSIG se ele nunca ouviu falar isso? Adriano, agora ajuda o cara aí. Fala o que é PSIG, vai. Gente, ó, ele tá pondo sinuca de bico aqui, hein? Vamos pegar ele lá fora, hein? Vai né, Flávio? Vamos catar ele lá fora, hein? Será que ele contou quantos degraus tem aqui na escada, meu? Caramba, eu tinha esquecido. Ele conhece o SAMU por dentro, né? Peraí, aqui tem Nazaré Tedesco? É só se ele falar o que o Albert Einstein... Por que o Albert Einstein guardava a calculadora na geladeira? Fala de refrigeração. Só porque falou de geladeira, achou que eu sabia. Você viu aí? Caramba, assim não dá, velho. Você sabe por que ele guardava? Pô, não sei não. Porque ele queria ter tudo friamente calculado. Esse camarada. Pessoal, eu tô falando do Beto porque eu sou íntimo, tá? Mas é Neto, hein? Beto, não vai chamar de Beto, não. É só pros íntimos, hein? Vai, chama Netinho. Então, PSIG, pessoal, é Pound Square Inch Gauge, né? Então, seria o quê? Libras, polegada quadrada, só que o gauge vem de manômetro, né? Então ele é manométrico. Então, quando tem a letra G, vem de gauge, significa manométrico. Então, é uma unidade de medida de pressão do sistema inglês. Sempre vou bater nessa tecla, é a gente ter foco. E quando eu estava na CLT, eu tinha certeza que com 10 anos eu teria meu próprio negócio. Foram 9 anos e 8 meses para abrir o meu próprio negócio. E ali eu tive a ciência que quando você tem foco e tem a determinação, a tendência é só você crescer. E quando a gente fala em questão de parceria, cara, ninguém cresce sozinho. Verdade, perfeito. Eu sempre vou dizer assim, gente precisa de gente, pessoas vão precisar de pessoas. Independente de qualquer segmento, a gente vai precisar de um parceiro, de um amigo, de um cliente, porque se você não tiver o cliente, você não tem dinheiro. Então, você não é gente precisando de pessoas. Então, você vai prestar um serviço, você tem que cobrar. E é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, para a galera realmente se qualificar. A gente se qualificando, galera, tem a tendência de você crescer, se estabilizar. É um mercado muito rico. São coisas que a gente não tem nem noção o quanto que dá de dinheiro a refrigeração. É o mercado bilionário, né? Porque a gente vamos pegar um mercado de rede de restaurante. São Paulo, capital, se eu não estiver equivocado, tem quase 2 milhões de restaurantes, entre pequenos, médios e grandes. A gente não tem mão de obra para isso. Verdade. E o que me entristece muito, professor, semana passada a gente fez até umas postagens que o Senai está pagando meio salário mínimo para conseguir aluno. E a nossa profissão está envelhecendo e a gente não está vendo os jovens entrar na nossa profissão. Porque o jovem hoje, o que eles querem? Computador. E isso me entristece muito, porque é uma profissão que eu amo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu até tenho um ditado que eu falo, eu amo o que faço e faço o que amo com amor. Então, eu vejo uma deficiência de mão de obra. E a galera acha que a refrigeração não dá dinheiro. Cara, o mercado é muito amplo. Você vai para a área industrial,
prédios comerciais, você pega o quanto que dá de dinheiro nisso daí. Então a galera ainda não tem essa noção do que o mercado nosso pode trazer para a gente de benefício. As oportunidades, né? Muita oportunidade a gente tem. Como eu faço parte, por exemplo, dos treinadores da Bitzer e da parte da engenharia de aplicação, 2 vezes por ano nós nos reunimos na Alemanha para conversar sobre diversas coisas, dentre elas esse assunto, porque na Europa já existe esse fenômeno, infelizmente muito forte, de que a juventude não tem o menor interesse por refrigeração. Por quê? É algo que exige um conhecimento bem eclético, porque um profissional de refrigeração ele tem que entender, né, elétrica, mecatrônica, eletrônica, tem que entender de hidráulica, tem que entender de termodinâmica, né, tem que entender de mecânica, que tange metrologia, e além de tudo tem que ser psicólogo, né, porque muitas vezes o problema não é a máquina de refrigeração, é o cliente, né? Esse final foi uma brincadeira, mas então isso como as pessoas tendem a buscar a zona de conforto. Ser refrigerista é sair dessa zona de conforto, e é isso que me encanta nessa profissão. Não tem rotina no nosso ramo. Né? Cada dia é um desafio novo e cada dia é uma porrada nova que você toma de algum lugar que você está tranquilo e pá! Né? E aí fala, caramba! E aí isso eu não conheço. Então você tem que se mexer, seja através de informação técnica, seja através do network de pessoas que você tem. Então aí a juventude fala, eu acho que eu vou trocar a comodidade que eu tenho de enxergar no celular aquilo que eu quero, da hora que eu quero, né, por uma coisa que vai exigir eu tirar o meu corpo do sofá. Eu ia falar outra coisa, mas não cabe aqui. Né? Não tem estímulo. E o ser humano, a raça humana, ela tende a isso. Né? Quando a gente fala em qualificação profissional, claro que a frase como um todo, ela não só está definida para nosso segmento. Então, diversos segmentos. Mas vamos tentar atrair aqui para nós. E para mim, no caso da climatização. Então, eu acabei nascendo na refrigeração dentro da climatização. E daí, evoluir dentro da climatização, até a gente chegar hoje, como eu falei para vocês, eu trabalho com o sistema VRF, manutenção do sistema VRF. Então, a gente sabe que VRF é, entre aspas, novidade, sendo que não é. Acaba não sendo novidade mais. E trazendo hoje a parte de qualificação na nossa área, cara, a importância da qualificação, a gente estava comentando, acho que em off, acho que falando sobre a escassez de profissional para a área de refrigeração e climatização. Perfeito. Então, existe um déficit no país de profissionais capacitados e habilitados a trabalhar com o sistema de refrigeração e climatização. Perfeito, perfeito. Então, isso é notório, mas como é que você sabe? A gente nem precisa de tanta estatística, eu não tenho números exatos, mas o que eu sei é que eu recebo pedido 2, 3 vezes na semana de profissionais para completar quadro de empresas, de amigos e conhecidos. Perfeito, e eu não tenho como indicar, porque eu não tenho profissional livre para indicar. Uma outra coisa que eu queria complementar em relação à questão do jovem, né, que não se interessa muito pelo nosso trabalho, é exatamente essa complexidade do profissional de refrigeração, que ele tem que ser um multiprofissional. Isso. E aí no final da história, no começo de carreira, o salário não é condizente com a quantidade de informação e conhecimento e trabalho que ele tem que entregar. Perfeito, perfeito. E aí no final da história, a pessoa não se sente estimulada. Fala, bom, eu vou sair para o mercado de trabalho, naquele momento ganhando, sei lá, entre 2 e 3 mil reais, sabendo que eu poderia trabalhar numa condição muito mais suave e ganhando talvez até mais. Mas só que o depoimento que eu dou para você que pensa dessa forma, assim, você está errado. Porque a possibilidade de você crescer na área de refrigeração, assim, é parabólica. Você sobe e não é uma linear. Na hora que você sobe mesmo, porque você vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a tua experiência, você vai se percebendo um profissional cada vez mais específico no mercado brasileiro. Ou só não só no brasileiro, né? Como na América do Sul e mundialmente. Né? Vai chegar um momento que você vai se enxergar como um dos poucos, né, sobreviventes que se dedicou de fato a uma profissão que é muito específica, e aí você vai ser disputado pelas grandes empresas. Isso é fato. Então você tem que ter paciência, no começo não é fácil. Eu acabei de dizer, eu entrei na Bitzer, quem me vê hoje, voltando ao início da nossa apresentação, quem me vê hoje, Marcos da Bitzer, tal, engenheiro, bacana, tá. Eu entrei na Bitzer como mecânico de refrigeração. Não faço isso
para querer me vangloriar, nem por vaidade, como muitas vezes a gente vê muito na internet. O pessoal tira lá uma foto da carteira de trabalho, mostrando que, eu comecei aqui ganhando isso aqui há tantos anos atrás. Eu não faço isso. Mas quem quiser pagar para ver, eu mostro. Que eu entrei na Bitzer como mecânico, ganhando um salário que hoje daria um salário mínimo e meio. Só que aí a gente vê hoje a outra situação, porque teve afinco, e aí a gente acaba conquistando outros espaços. Então tem que ter paciência, esforço, dedicação, competência, honestidade, né? E crer em Deus também, porque você tem que ter uma orientação, né, para aquilo que você... Fabrício, quais são as suas expectativas para o futuro da refrigeração? Cara, a gente vai morrer, nossos filhos vão morrer, nossos netos vão morrer, e a refrigeração ela só vai crescer. Cada dia que passa, tem mais demanda de refrigeração. Com certeza. Né? Então, é um mercado que só tem a crescer. Quem ficar aí preocupado, o mercado vai acabar. Cara, o único que pode parar com tudo é só Deus. Ele fala assim, isso aqui parou, acabou. É verdade. Mas se depender da demanda, da necessidade, o que o mercado vai surgir cada dia mais inovação. Ou seja, vai ter que buscar mais conhecimento. Aperfeiçoar. Né? Aí já tem as tecnologias hoje que tiram profissões. Você tem o ChatGPT, tecnologia de inteligência artificial, mas a refrigeração, meu amigo, mecânico ali, instalador, massa, como diz o Jobinei, os meninos, instalador, raiz, pendurador, esquece. Vai precisar sempre desse cara. Nunca vai faltar profissão. É verdade. É uma profissão maravilhosa. Né? O Flávio fez um comentário com a gente. Cheirista. Eu fiquei até assim, né? Assustou, né? Ele falou com a gente assim que a refrigeração ela serve para nascer, durante a vida e depois que morre, né? Foi isso, né, Flávio? É verdade, a gente usa a refrigeração para nascer dentro do hospital, vocês acabaram de falar agora, para viver no nosso dia a dia, para morrer também, dependendo da situação. Necrotério, né? Você fica lá engavetado. Exatamente. Setembro ou outubro de 2020, eu fui fazer uma viagem com o Gabriel Pardo. Foi onde surgiu o projeto Pé na Estrada. E eu conheci o Viana, sou muito, muito, muito grato aos dois, por estar onde eu estou hoje, por causa dos dois. E o Gabriel, numa brincadeira, chamou eu para bater um papo com a galera. E eu fiz uma pergunta no meio de uma palestra dentro da Escola Caprege, do Fábio. E ali eu fiz a pergunta para a galera. Galera, quem quer chegar no topo? 100% ergueram o braço. Quando eu perguntei quem estava disposto a pagar o preço, nem todos ergueram o braço. Que é muito fácil a gente chegar no topo. Entre aspas, não é? Mas é mais fácil chegar no... O problema é você se manter. O problema é se você manter no topo. Você pode chegar. Agora, manter, eu acho que é a parte mais difícil. Chegar ali, conseguir manter e ficar por um bom tempo. No entanto, que estudos do Sebrae falam que muitas empresas quebram com no máximo 5 anos, porque não consegue se manter. Então, essa é a questão. Chegar, a gente consegue. Agora, se manter é muito difícil. E pagar o preço, né? Tem que pagar o preço, né? Quer estudar, quer se dedicar. Trabalhar de dia, trabalhar à noite, conseguir alguma coisa. E aí a galera vê algumas pessoas do segmento bem sucedida, acha que caiu do céu. Só que quantas noites ficaram sem dormir? Alienígena, né? Quantos cursos essa pessoa fez? Quantas horas sem dormir? Quantas matérias tiveram que estudar? Cara, eu sou muito fã do cara que fala assim, eu fiz curso, eu estudei, eu corri atrás e eu tô no topo. Porque tem muita gente que fala que a gente... o cara tem sorte. A gente tem uma brincadeira entre a gente. E isso eu postei domingo, assim. Acordei com sorte no domingo. Só que, assim, é uma brincadeira que eu, Rodrigo, Viana e Glaucio, na Difusora, a gente sempre brinca com essa questão da sorte. A nossa sorte é trabalho. Perfeito. Se você não trabalhar, você não vai ter sorte. E ter oportunidade, verdade. Leandro Carnal disse um negócio uma vez, e eu não esqueço, cara. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. É isso aí. Então, cara, ninguém sabe... Agora, ninguém sabe quanto você já acordou cedo, quanto você já ralou, quanto você virou embaixo de motor, de graxa, né, Adriano? E aí, pessoal, gostaram desse compilado? Carreira profissional.
Percebeu que falou com você? Mexeu contigo? Percebeu que são pessoas igual você que está aí do outro lado, que passaram as mesmas dificuldades, que tiveram que ter resiliência para poder conquistar um caminho, um lugar ao sol? Então o que acontece? Gente, são pessoas comuns, eu também sou pessoa comum, sou professor, também venho da graxa, também sou mecânico, sou eletricista, claro, fiz faculdade, sou pós-graduado, dei aula em diversas escolas, estamos aqui, como o Flávio também. Mas o que acontece, gente? Não é fácil, mas compensa. Você percebe? São pessoas igual eu, igual você. E eu tenho certeza que mexeu contigo. O que acontece? O que falta para você agora? Falta o conhecimento? Falta o aprimoramento? Então, cara, vem para Sama Cursos. Semana que vem tá aqui no site. Semana que vem tem um treinamento online e presencial. Então, o que acontece? Não perca tempo, gente. É agora, começou agora 2024. Olha o calor que está fazendo, olha a temperatura, olha a oportunidade que você tem. Ah, Daniel, mas já começou o verão? Claro, já começou o verão, e agora, cara? Vamos para cima. Tenho conhecimento, tenho peça aqui do Ataca Brasil. O que acontece? O que você está esperando? Vamos para cima. Não é isso mesmo, Flávio? É isso mesmo, Adriano. O calor está excessivo. Com isso, aumenta a demanda aí de venda de equipamentos, né? A gente recentemente venda, viu manutenção. Tudo. A gente viu recentemente a falta desses produtos, desses aparelhos de climatização no mercado, né? Então, assim, a demanda está alta. Isso está demandando aí instalador, que nós temos o treinamento aqui, nós separamos, né, a parte de instalação com a parte de manutenção. E quanto mais aparelhos forem instalados, mais manutenção vai ser necessário também. Por quê? Vai ter aí manutenção, limpeza, vai ter a parte do PMOC envolvido, que nós também ensinamos aqui na escola, né? Você tem uma base ali do PMOC como um articulador, né? Para que na época do frio, lá na frente, você consiga também faturar, você consiga fidelizar o seu cliente. Imagina um cara instalando um ar-condicionado da minha casa hoje. Eu tenho minha esposa, meus filhos. A pessoa, Flávio, seu aparelho está instalado, mas daqui 30 dias eu vou vir fazer uma revisão aqui, vou vir fazer uma higienização para a saúde do seu filho. O cara me ganhou, né, Adriano? Com certeza. O cara me ganhou. Olha, daqui 3 meses eu vou ter que fazer uma manutenção, aliás, uma higienização mais pesada e tal. Ah, daqui 6 meses é uma outra. Daqui 1 ano. Então, assim, o PMOC é de extrema importância na área de climatização. Na área de refrigeração, então, nem se fala a quantidade de serviços. Quantos técnicos estão faltando? Técnicos capacitados, né? Não é assim, a gente sempre fala, não é desmerecendo as pessoas. Mas quando você, de fato, tem um ensino profissionalizante, quando de fato você sabe aquilo que você está fazendo, você consegue deixar o seu cliente mais tranquilo, você consegue fidelizar aquele cliente e você consegue o que, Adriano? A indicação, você consegue mais trabalho, né? Com certeza. E rede social, gente, é de extrema importância para tudo isso. É o seu cartão de visita, por isso que é tão importante. E, gente, a área de refrigeração e climatização, todo mundo se conversa, todos se conhece. E é um ajudando o outro. Não precisa ter concorrente, um querendo queimar o filme do outro. Para com isso é besteira. É um ajudando o outro, um ligando pro outro, pegar um defeito aqui, me ajuda, todo mundo se ajuda. Inclusive a Sama Cursos. Passa aqui na frente, vem tomar um café conosco, vem conhecer, traz a sua família, traz seus filhos para conhecer o segmento que você trabalha. Isso é o nosso propósito, gente, levar a educação, transformar vidas, transformar realidades, fazer você continuar sendo o chefe de sua família. Então, por isso que a gente fez hoje a parte da carreira profissional, para mostrar para vocês que vale a pena, ainda dá tempo, e você não pode perder mais tempo, não pode ficar mais aí no sofá, não pode sair com dúvida. Tem que melhorar agora, gente. Você entra agora no site, compre agora o curso online ou o curso presencial, que a semana que vem a escola está cheia e está esperando você. E temos até alojamento, né, Flávio? Tem alojamento também. Para você que atua nessas novas turmas agora, eu lembro agora, Piracicaba, nós temos 2 de Minas Gerais. Estou falando assim, por alto que vem na mente agora, tá? Nós tivemos um recentemente, Olinda, do Acre, nós já tivemos aqui. Do Acre, verdade. Então, assim, gente, venha se profissionalizar,
venha ser o melhor profissional da sua região. Eu quero só ressaltar, mesmo aqui no YouTube, nesse canal da Sama Curso, você que não é inscrito, se inscreve. Nós temos depoimentos de pessoas que fizeram o treinamento conosco, e a mente, nesse tema que nós estamos falando de carreira profissional, a pessoa, nós tivemos dois rapazes do Sul uma vez, vieram fazer climatização, porque eles se mudaram para um condomínio de alto padrão. Olha a conversa. Eles enxergaram uma oportunidade. O cara falou assim, eu quero morar ali no condomínio de alto padrão, só que eu vou trabalhar ali também. Aí a gente olhou e falou, cada história é uma história. Sim. Então ele vamos falar assim, se infiltrou ali, pegou amizade com todo mundo, com os vizinhos, fez amigos e começou a instalar equipamentos de alto padrão na área de climatização. É igual o cara que mexe com piscina, né? Olha isso. É igualzinho. Mesma coisa. Gente, ó. Sensacional. Eu não sei se eu falo, se o Flávio fala. Na Sama Curso, através do SamaCast, que nós levamos educação para você, educação de primeira. Levamos agora com a Ataca Brasil as peças. Olha só, vou passar para o Flávio. Quem que veio conosco? Temos mais patrocinadores, pessoas que acreditam na Sama Cursos, através do SamaCast, levando educação de primeira para você. São as empresas que acreditam na educação, que a educação pode mudar a realidade do nosso país, a minha e a sua. Fala aí, Flávio. É isso mesmo, vale ressaltar que assim, a gente já entrou com o pé direito, né? Mais um ano, estamos com quem? Com a Pescan. A Pescan é uma empresa química, né? Onde ela oferece, dentre tantos produtos, o Air Repair, que é um líquido de sistemas, de limpeza de sistemas. Então, assim, é uma empresa que desenvolveu um produto novo, que veio trazendo para nós inovações, onde o técnico e o profissional consegue utilizar da melhor forma possível. Tá com a gente de novo aqui, acreditando no nosso potencial, e a recíproca também é verdadeira. A gente está acreditando no potencial deles. Com certeza. A RLX está conosco, renovou o contrato conosco também, trazendo os melhores fluidos refrigerantes para você garantir o seu serviço. Temos a Fugalge, temos Harris, a Harris está conosco. Seja muito bem-vinda, Harris, no nosso podcast aqui. Incrível, né? E nós temos agora um treinamento, olha só, temos um treinamento de brasagem. Ó, veja bem, presta atenção no que eu falo para você. Existem algumas empresas de alto nível que são as fabricantes de ar-condicionado que oferecem um treinamento de solda ou de brasagem direto para poder aplicar no produto dela de VRF e VRV. Legal? Só que é só cobre com cobre. Nós montamos junto com a Harris, presta bem atenção nisso, a antiga Brastac, um treinamento de brasagem, cobre com cobre, cobre com alumínio, alumínio com alumínio e cobre com ferro. Quando que eu vou usar uma valeta de Foscopper? Quando que eu vou usar uma valeta de Foscopper com prata? Qual a porcentagem de prata que eu devo colocar nessa liga? Quando que eu coloco prata? Quando que eu coloco só Foscopper? Qual a dimensão das tubulações, mesmo de climatização, mesmo de refrigeração? O porquê que se usa prata? E quando eu vou fazer a brasagem do cobre com aço, com ferro, que material que eu tenho que colocar? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Então é um curso de brasagem, gente, é um curso de brasagem completo. Por quê? Temos várias máquinas de refrigeração comercial, temos várias máquinas de VRF, que a brasagem, vamos falar assim, essa solda não pode falhar. Eu não vou para você que não pode falhar agora durante 2, 3 meses. Não, gente, durante anos. Por quê? Você imagina um VRF que você instalou 40, 50 unidades internas, todas com isolamento, que é o nosso próximo patrocinador que o Flávio vai falar, que é a Apex. Você fez tudo com o isolante, está tudo colado, bonitinho, e tem o vazamento. Aonde está esse vazamento? Que foi uma brasagem que não teve uma especialidade, não teve um especialista que entendeu aquele processo. Não passou nitrogênio, ou não colocou a quantidade de prata que precisava devido àquele diâmetro de tubulação, vibrou e vazou. Gente, aonde está
esse vazamento. Imagina você com 50 unidades internas, você tem procurando trecho por trecho, depois disso você resolve um trecho. Será que os outros trechos que foram feitos a brasagem vai romper também? Então acontece, o nosso curso de brasagem tem todo esse cuidado. E eu falo para você, nós temos a indústria atrás, junto com a Samacurso, para isso. Para mostrar o melhor caminho, a melhor aplicação. Não é assim mesmo, Flávio? É isso aí. E vem a Apex, né? Vem a Apex. Seja muito bem-vinda também a Apex. Queria mandar um abraço aí, primeiramente para a Jusce, nossa diretora comercial da Apex, aos diretores, presidência. Queria mandar um abraço para o João, que o João intermediou, e o nosso Luciano. pequeno Luciano, grande homem, grande Luciano, a gente trouxe. E eu falei, o Adriano, num dos últimos compilados aí, a gente estava comentando sobre isso. Gente, não tem um item mais ou menos importante numa instalação. Todos eles são de extrema importância. E aplicação correta, né? É isso. Se você tiver um equipamento, um material, uma ferramenta e os insumos também de qualidade, você não tem dor de cabeça. Olha só, na retrospectiva que nós transmitimos no dia 2 de janeiro, foi a primeira do ano, o mineiro da Pescan falou para o Adriano, estava junto com o Viana aqui, ele falou o seguinte, o Adriano perguntou, qual é o maior medo, você lembra disso? Sim, Qual sim, o maior sim, medo sim. do refrigerista? Você lembra da resposta? O retrabalho. Gente, empresas, assim, você fez um trabalho na minha casa, você deixou alguma coisa a desejar, eu vou pensar 2 vezes de te chamar de novo. Se você fez um trabalho impecável, um trabalho incrível, eu vou te indicar para bastante gente. A gente tem que ter isso. E com os equipamentos, a sua aplicabilidade é a mesma coisa. Então, todos esses patrocinadores que estão conosco, que confiam no nosso potencial, que estão ali, que nós estamos utilizando, além de nós termos feito aqui todo um teste, né, de aplicação, que o Adriano sempre fala, os alunos utilizam, já vão se familiarizando com os produtos, e são produtos, nós temos o respaldo da empresa em qualquer dúvida. E lembrando, Flávio, que você falou, é importante, né? Nós, no dia a dia, sempre verificamos a empresa também para entrar no nosso patrocínio. Não é qualquer empresa que vai chegar aqui, eu quero patrocinar e vai patrocinar. Não, a gente é feito uma análise técnica. Tá? Escuta, nós somos fiscalizados, não sei se você vai lembrar agora. Nós fomos fiscalizados por um parceiro, que é o Sebrae. Que é o Sebrae, a gente perfeito, não pode deixar. Perfeito. O Sebrae, eu tenho um amigo, eu sempre fiz muito curso Sebrae, né? O Adriano também já fez muito treinamento, e eu acabei pegando amizade com um professor. Vai visitar a Samacursos, vamos lá, eu preciso do Sebrae, a gente precisa de vocês precisam da gente, a gente precisa fazer esse elo. Foi um trampo trazer o cara aqui. Quando ele veio, quando ele viu a estrutura, quando ele viu como se fala, toda a base educacional da escola, fechou com chave de ouro. É isso, gente. Gente, quero agradecer você que nos assistiu até agora. Semana que vem tem mais um podcast às 19h30. E tá imperdível, uma grande surpresa para você. E começamos o ano com o pé direito. Vamos em frente. Que Deus nos abençoe, abençoe você, abençoe o Flávio que está aqui conosco aqui, toda a nossa equipe técnica, todo o pessoal que está nos bastidores aqui. Porque essa magia não acontece sem esses profissionais que estão sempre conosco, sem a indústria, sem você que está nos assistindo, sem o aluno. Com tudo isso, através da educação, o Brasil cresce, você cresce e todo mundo prospera. Forte abraço a todos, um grande abraço, fique com Deus, até semana que vem, 19h30. Fui!